No capítulo 15, na carta de Paulo aos Romanos, vamos ler no início de versículo 4 a 7. Romanos 15, do 4 ao 7, na sequência do que nós lemos semana passada. Versículo 4 ao 7. Glória a Deus. Verso 4 diz: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes o espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só boca vocês glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Até aqui, pode se assentar em nome de Jesus. Bom, vamos encerrar a nossa leitura desse elaborado, grande, maravilhoso texto, né? Que a gente caminhou uns meses aí nele. Nesse terceiro momento da nossa leitura, estamos lendo sobre extensas exortações de Paulo, nos mostrando como é a vida segundo a graça de Deus, governada pelo Espírito Santo de Deus, uma vida pentecostal de verdade, né? E hoje nós vamos encerrar. Hoje nós vamos encerrar a carta e ao final nós vamos tentar depois, no finalzinho, resumir para vocês tudo que nós lemos de forma breve, assim, para que você possa ter uma ideia do conjunto, assim, para se apossar desses ensinamentos aqui que Paulo, com todo amor e diligência, deixou escrito aqui, que é um negócio maravilhoso, assim, um ensino que nos edifica muito. É uma carta maravilhosa e você pode aí ser edificado na tua casa lendo, né? Bom, mas na nossa última leitura, a exortação foi para que nós não fizéssemos nada nessa vida que pudesse trazer algum motivo de tropeço para alguém. Paulo é muito claro. Afinal, mais importante, ele fala isso, do que o que nós comemos, do que nós bebemos, mais importante do que o que nós queremos falar, mais importante do que nós vestimos, mais importante que tudo, é a justiça, é a paz e a alegria do reino de Deus, né? Então nós temos que focar nisso, naquilo que realmente importa. Portanto, nenhuma atitude nossa deve levar em conta apenas o que nós queremos. Nós não podemos fazer as coisas a partir do que nós gostamos, mas antes de qualquer coisa, nós vamos pensar no outro. Essa é a lógica de Paulo. Se você for fazer o que for beber água, pense se isso vai ser bom ou vai prejudicar alguém. Quer dizer, as nossas decisões vão causar o quê nas pessoas? Isso é importante na vida de um servo, de uma serva de Deus, né? E aí, por isso ele nos lembrou, olha, cada um procure agradar ao seu próximo, visando o bem dele e a sua edificação. E ele vai dizer, sabe por quê? Porque foi isso que Cristo fez conosco. Em tudo ele não pensou nele, mas ele pensou no nosso crescimento. Quer dizer, essa é a razão de Paulo. E nós vamos retomar então hoje a nossa leitura, sendo lembrados aqui que a consequência dessa coisa de ficar considerando o outro, pensando no outro, é que o povo do Espírito vai aprender a viver em união e comunhão, né? Existe aqui uma intenção nisso. Paulo lembra que a razão de tudo isso é que nós possamos ser um. Nós, povo de Deus. Paulo lembra que a palavra, ele vai dizer, a palavra é a nossa fonte de esperança. Como é que nós temos esperança? A palavra de Deus. Ela existe desde o passado, e nós sabemos que as coisas vão acontecer, que é possível, por quê? Porque a palavra existe, ela nos prometeu. É isso que ele vai dizer aqui, quer dizer, ela foi escrita há tanto tempo para nos ensinar, e ela nos ensina para nos fortalecer e para fortalecer a nossa perseverança e nos dar ânimo. Por isso que você precisa vir para a igreja e vir palavra, porque você renova as suas forças, você vai para casa com as razões renovadas. É muito importante isso, porque assim nós vamos ter esperança, né? Por quê? Porque o Deus que nos dá esperança e ânimo, e ele pede, nos dê um espírito de unidade, porque nós somos um só em Cristo Jesus. E ele está falando aqui do povo de Deus, ele está falando com a igreja aqui de Roma, obviamente conosco. Por quê? Só sendo um, nós vamos conseguir agradar e glorificar o nome do Senhor
e não tem outra forma, né? Se nós fizermos isso, ele vai dizer, com uma só boca. É um povo inteiro, diverso, diferente, cheio de dons diferentes, mas nós temos que adorar o Senhor com uma boca só, ele diz. Isso é muito interessante. Nós não glorificamos o Senhor sendo cada um de nós de um jeito diferente, do jeito que a gente quer. Nós não glorificamos o Senhor fazendo o que cada um bem entende, do jeito que bem entende, na hora que bem entende, se lixando porque os outros estão achando. Não. Isso é importante para Paulo. O povo que é governado pelo Espírito Santo de Deus é povo que é um só. É um só coração, é um só espírito, é uma só oração, e que faz tudo, concordando ou não com o que tem que fazer, faz pensando no bem dos outros e não só no seu. Quer dizer, aqui está a lógica do que é ser igreja. É muito importante isso, porque desmonta toda uma história que o mundo tem construído. Quer dizer, adorando a Deus com um só coração, com um só objetivo, com uma só boca. Essa união é fundamental. Porque sem isso não tem o Espírito. Quer dizer, nós não testificamos o Espírito. Por isso que ele vai dizer, portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês consigam glorificar a Deus. Porque se não é assim, não glorifica a Deus. Isso nós temos que entender, porque observe que toda essa renúncia que a Bíblia nos pede, que a palavra de Deus nos pede, lógico, uma renúncia em prol de um bem comum, tem um objetivo único, tem uma meta final. Qual é a meta final de tudo isso que nós temos que fazer? A glória de Deus, e não a glória minha nem das pessoas. Por que nós temos que nos renunciar e pensar no bem do outro, tentando fazer todos como fôssemos um só, pensando no bem dos outros? Porque no final o que acaba sendo glorificado é o Senhor, e não a mim, não eu que só acho melhor, não você que... Não. A glória cabe a Ele e só a Ele. Então nós somos um povo unido que renuncia a si mesmo pelo bem do outro, porque no final de tudo será glorificado o nome do nosso Deus e não as pessoas da comunidade. Entende que é muito importante isso? Quando a gente estabelece disputas, como estava acontecendo aqui na igreja de Roma, as disputas, um é melhor que o outro, evidencia mais o que o outro faz, o que um é mais forte, um é mais fraco. Lembra que nós vemos isso? Quer dizer, acaba sendo valorizado as pessoas. Não, renunciem a tudo isso, sejam apenas um, porque o que tem que ser glorificado aqui é o nome do Senhor e não de pessoas. Isso é um pouco a lógica de Paulo. Essa é a meta final da vida de um servo de Deus. Essa é a meta final da vida cristã. Glorificar o nome do Senhor. E essa questão sobre unidade do povo de Deus, esse povo do Espírito, é muito importante. Talvez o texto mais bonito que nós temos na Bíblia está no Evangelho de João, no capítulo 17, que é uma oração de Jesus, no momento em que Jesus ora por nós. No versículo 11 do capítulo 17, ele diz assim, ele diz exatamente isso. Ele ora ao Pai e ele fala assim, Pai Santo, protege-os, e ele está orando para os discípulos, protege-os em teu nome, o nome que me destes, para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Percebe como essa unidade é fundamental? Não pode ter divisão no meio do povo de Deus, não pode ter falação no meio do povo de Deus, não pode ter disputas no meio do povo de Deus. Isso é fundamental para que o Espírito se manifeste no nosso meio. E se Jesus orou para que nós fôssemos assim diante dele, nós vamos ter que ser assim, assim que tem que ser. Amém? Então, eu e você e todo o povo do Espírito somos um só, unidos em prol, não do que eu preciso, não do que eu acho, não do que eu quero, mas em prol de um bem maior do que nós mesmos. Que bem? A glorificação, a exaltação do nome daquele que é único de ser glorificado, que é o nome do Senhor. Então, por que eu tenho que renunciar? Por que eu tenho que abrir mão? Porque você precisa aprender que nós estamos aqui para glorificar o nome de Deus e não o Senhor nem de ninguém, em nome de Jesus. Amém? Veja o verso 8. Continuamos a ler. Ele diz assim, pois eu lhes digo que Cristo se tornou servos dos que são da circuncisão, ou seja, dos judeus, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome, e também diz, cantem de alegria, ó gentios, como o povo dele. E mais, louvem o Senhor, todos vocês gentios, cantem louvores a eles todos os povos. E Isaías também disse, brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Esses colocarão nele a sua esperança. E aí Paulo diz, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Vamos entender aqui.
Veja, essa exortação à renúncia que privilegia essa unidade do povo para que tenha um fim de glorificar a Deus é muito importante. Por quê? Porque nós somos frutos da mesma misericórdia de Deus. Quer dizer, independente de quem somos nós, todos nós só somos frutos e só estamos aqui porque Deus é misericordioso, sim ou não? Indistintamente. Então, Deus, misericordiosamente, Jesus se tornou servo dos judeus, Paulo vai dizer, e ele fez isso por quê? Porque Deus é assim, misericordioso, e para honrar as promessas que ele fizeram no passado. Deus, que é amor de misericórdia, prometeu aos antepassados, e ele cumpriu, fazendo Jesus ser servo dos judeus, e assim nós glorificamos a Deus, porque essa imensa misericórdia dele nos incluiu nessas promessas. É isso que Paulo está dizendo. Jesus veio como judeu, existiam promessas no Antigo Testamento que viria, e ele veio porque Deus honrou as promessas que ele fez, porque Deus sempre honra as suas promessas, e nós temos que dar glória a Deus, porque nós somos incluídos aqui nessas promessas como gentios, porque nós não somos judeus. Daí Paulo vai citar um monte de versículos do Antigo Testamento, porque ele é craque nisso. De cada 10 coisas que ele escreve, 5 ele cita uma coisa da Bíblia do Antigo Testamento. Para quê? Para reforçar essa importância da gente reconhecer a misericórdia imerecida de Deus que nos alcançou. Nós que nem lá estávamos, nem merecíamos. Né? Ele fala, por exemplo, no primeiro momento de 2 Samuel, ele cita o Salmo 18, Deuteronômio 32, o Salmo 217, e ele mesmo diz, assim como Isaías diz, quer dizer, ele fica citando as passagens do Antigo Testamento que fala que nós, gentios, que não somos judeus, receberíamos essa graça, essa misericórdia maravilhosa e seremos incluídos nas promessas de Deus. E Jesus nos alcançaria em nome de Jesus como fez. Porque Deus é fiel. Amém? Então tudo isso para reforçar a imensa misericórdia desse Deus que promete, e mais do que prometer, ele honra as suas promessas. Assim Deus é. Mesmo que nós façamos tudo errado, e nós estamos aqui hoje usufruindo desse amor de Deus todos os dias sobre nossa vida. Amém? Diferente do que os judeus pensam, as promessas foram feitas para os patriarcas, mas não é um direito exclusivo dele, porque Deus ama e ele é misericordioso, e nós hoje fomos alcançados por ela, graças a Deus. E é por isso que ele vai dizer que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo de Deus. Maravilhoso isso, né? Veja o verso 14. Aí ele vai dizer assim, meus irmãos, minhas irmãs, eu estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. A respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda franqueza, como para fazê-los lembrar-se novamente desses assuntos, por causa da graça que Deus me deu, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Veja, continuamos aqui. Bom, quem estava aqui semana passada viu. Se no capítulo 14, Paulo vai na orelha, né, da igreja, ele puxou a orelha forte da igreja com relação às divisões, né? Você viu isso. Veja, as atitudes não estavam agradando, então agora parece que ele sopra a orelha que está meio vermelha, né? Ele dá uma maciada, porque ele tece elogios à igreja. Ele diz que eu estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e que vocês têm conhecimento suficiente para aconselhar uns aos outros. Observe ele aqui, a amaciada. Mas eu tive que usar de franqueza com vocês quando eu escrevi, porque o Senhor me chamou para proclamar o Evangelho de Deus, e eu não vou abrir mão disso, porque Ele me chamou para alcançar os gentios e levar eles à salvação. Então eu não abro mão disso. Então eu falei com toda a franqueza do mundo com você. Parece que ele está se desculpando aqui, né? Na verdade, Paulo aqui é muito cuidadoso, porque ele está falando com uma igreja que ele, na verdade, não fundou, que uma igreja que ele não tinha nunca ido lá, uma igreja que ele não conhecia as pessoas da igreja, e ele está escrevendo uma carta no momento que ele foi duro, que quer dizer, e assim ele, com todo cuidado, ele vai defender o seu próprio ministério e a autoridade que ele tem que estar falando aqui, o chamado que ele teve e recebeu de Deus de alcançar todas as nações da terra, não só os judeus. Porque esse é o chamado. Lembra quando nós estudamos Atos?
O chamado de Jesus era que vocês vão de Jerusalém até a Samaria, até os confins da terra. E quem foi chamado para levar a palavra até os confins da terra? Paulo. E ele vai defender o seu ministério aqui para os irmãos de Roma. Veja o verso 17. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavras e em ações, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas que por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores, até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Ok? Veja, ele está aqui confirmando. Mas veja que interessante, Paulo está dizendo, eu não me atrevo a falar nada que não tenha vindo de Deus para a minha vida. E aqui é bacana, eu não me atrevo a falar nada do que eu acho. Eu só falo e escrevo aquilo que eu vivi, somente daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, através de palavras e ações. É importante isso aqui, reverência de Paulo aqui é bonita, e nos ensina muito, em não admitir falar e fazer nada que não provenha de Deus. Por isso que ele sempre cita as Escrituras. Ele não tinha a Bíblia do Novo Testamento que nós temos, né? Vocês sabem disso. Paulo, as Escrituras que ele tinha, o que era? Era o Antigo Testamento. Então ele se remete sempre ao Antigo Testamento. Por quê? Porque ele é muito reverente à palavra de Deus. Eu não quero dizer para vocês nada que não esteja na palavra. Isso é muito importante, isso precisa nos ensinar. É um exemplo dele para a nossa vida. Porque ele que foi chamado para a ova de levar o Evangelho até os confins do mundo, como ele diz, o mundo conhecido de então, ele aqui pretende chegar na Espanha, o limite mais longínquo conhecido do mundo antigo. A Espanha já está quase no Oceano Atlântico, né? Ali está a Espanha, Portugal e o mar. Quer dizer, ele queria chegar lá, e você vai ver que essa esperança que ele tinha de levar até os confins da terra, até a Espanha, que é por aí que ele vai passar por Roma. Essa é a esperança deles, né? Vamos ver. Veja o verso 20. Ele fala assim, eu sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que eu não estivesse edificando sobre o alicerce de outro. É muito importante isso aqui. Vamos ler só isso. Eu sempre me neguei a ficar pregando o Evangelho para quem não é crente. Perdão, para quem é crente. Eu me nego a pregar o Evangelho para crente, mas eu foquei em quem não conhecia o Senhor. Porque eu me nego a ter um ministério edificado sobre o alicerce de outros. É legal isso aqui demais. Porque Paulo aqui está falando de uma coisa hoje que você conhece, dentro das igrejas a gente conhece, de pescar no aquário do outro, né? Porque pescar no aquário já é uma covardia, ainda no aquário que não é seu é uma covardia dobrada, sim ou não? Mas ele está falando isso aqui, porque a verdade é que esse cuidado aqui de Paulo escrever isso, por que é? Pelo que eu já falei para vocês, a igreja de Roma não era obra de Paulo, outro fundou, outro lá com certeza começaram e outros ministravam na igreja, e ele ali é um ilustre desconhecido de longe da igreja, e ele estava ali escrevendo e falando com os irmãos com toda a ousadia, com todo aquele ímpeto, e por isso ele deixa claro que ele não tinha nenhum interesse em pescar no aquário alheio. Por isso que ele diz isso, quer dizer, aliás, atitude muito comum nesse nosso mundo angélico, né? Que anda meio mal, porque assim, Paulo diz que se nega a fazer o que muita gente gosta de fazer. O quê? Tentar aumentar a membresia da sua igreja convidando crente de outras igrejas, né? Comum, não. Impressionante. Ridícula. Pensa que essas pessoas, eu acho que tem que congregar, eu não resolvo onde as pessoas congregam. A pessoa congrega, eu acho, no lugar em que Deus fala com ela. A pessoa tem que estar congregando no lugar que Deus muda a vida dela, né? Quer dizer, se Deus não fala, não tem vida, não tem nada. Entretanto, quem decide isso é a pessoa, isso cabe a cada um decidir. Isso é uma particularidade, não é o pastor que resolve, não é ninguém, não é o seu pai, sua mãe, sua filha, não, é você, é uma questão entre a pessoa e Deus, isso é a pessoa que resolve. Só você pode dizer quem é que vai te pastorear, só você que vai dizer onde você está e a palavra será ministrada, só você e mais ninguém, quer dizer, é muito particular. Então, agora, isso tudo não exclui a importância, inclusive, disso que Paulo está dizendo aqui, que é pensar em fazer as coisas diante de Deus com ordem e decência. Não é porque nós temos essa liberdade que a coisa é bagunçada, né? Por exemplo, todas as pessoas que congregam aqui neste lugar são absolutamente livres para congregar aqui
mas também, se quiser não congregar, são livres para fazer isso a hora que quiser. A gente sempre deixou isso muito claro. Não porque a gente não quer, muito pelo contrário. Mas se quiser ir embora, não está ouvindo Deus falar, o que nós vamos fazer? Então, a única coisa que a gente acha é que um pouco de educação ao entrar e sair não custa nada, né, Lê? A gente sempre fica assim, muito aflito com isso, que não faz mal nenhum. Eu não sou... Tem muito líder aí que é ridículo. Eu conheço gente que vai... Pastor, não vou congregar mais aqui e tal. O cara quase amaldiçoa a pessoa. Porque o bom direcionamento da palavra de Deus é que você lá vai pedir a bênção pastoral para você sair, porque isso é respeito. Você não entra na casa das pessoas de qualquer jeito e sai de qualquer jeito. Você, né, fala, bom dia, me dá licença. É a mesma coisa, quer dizer, aqui tem um corpo, tem um povo aqui, quer dizer, então todo cuidado. Agora, tem um pessoal ridículo aí, eu não me incluo nisso aí, que coloca o medo nas pessoas e fala, se você sair, vai ver, vai ser amaldiçoado. Quer dizer, isso é muito comum, né? E a gente não concorda com nada disso. Entretanto, eu penso que enquanto você estiver aqui, você precisa ser abençoado. Eu penso assim. E quando você sair, você precisa continuar abençoado. Isso é importante, isso nos ensina muito. E essa reverência é muito importante. Eu saí certa feita de uma igreja, eu fui no pastor, e o pastor estava lá, eu falei, pastor, eu vim te avisar que eu vou parar de congregar, tal, né? E aí, quando você vai sair, eu falei, não, eu estou sob a sua autoridade, o senhor que fala, mas eu quero dizer para o senhor que eu vou sair. Ele falou, então faz o seguinte, espera um pouco, porque eu também vou. E aí nós vamos juntos. Eu falei, glória a Deus, eu espero. Mas é importante demais isso, queridos, porque é reverência com o Deus que, né? E é importante, tem maneiras de você ser abençoado. Minha maior alegria não é só que você esteja aqui, ou se esteja aqui, ou se esteja ali. A minha maior alegria é que você esteja sendo abençoado na presença de Deus, estando onde você estiver. Essa é a minha alegria. Não está aqui, as pessoas não estão aqui, e a minha oração aliás, a minha preocupação, será que está bem? Será que está congregando? Espero que esteja congregando, que esteja na presença do Senhor, ouvindo palavra, né? Hoje nós não falamos com o nosso português de plantão, né? O Carlos mandou uma foto da sala dele, com uma televisão ligada, vendo o nosso culto. Glória a Deus por isso. Não importa onde, que país que você esteja, que o Senhor te abençoe aqui ou não estou preocupado com isso, mas precisa ter uma certa reverência, quer dizer, se for aqui, minha alegria vai ser imensa, mas se tiver que ser em outro lugar, também não tem problema, porque o que importa é que você esteja onde estiver glorificando o nome do Senhor. É para isso que nós estamos aqui, para aprender a isso, é muito importante, porque triste eu fico muito de gente que vem e é acolhido porque vocês acolhem, e é amado porque vocês amam, e vocês respeitam, e vai embora sem nenhum respeito, sem dar tchau. Eu acho isso de uma mediocridade imensa, e ainda sai falando mal de onde comeu a vida inteira. Não dá. Como é que vai ser abençoado? Está sendo amaldiçoado lá fora acima, não é porque nós estamos amaldiçoando, é porque a própria pessoa está traindo sobre ela algo que isso tem que nos ensinar, entendeu? Essa reverência aqui que Paulo, inclusive, ele vai cobrar em outras leituras que nós vamos fazer, porque não pode, quer dizer, a gente não pode envergonhar o nome do Senhor. Isso me deixa muito triste. Isso me constrange demais. Eu fico, não por mim, mas porque eu sei que a pessoa está cavando buraco para ela mesma. E está errado isso. Então que a gente possa aprender. Você não é obrigado a nada, o Senhor não te obriga a nada, mas faça as coisas com ordem descendente do Senhor, que o Senhor vai te abençoar onde você estiver. Isso é muito bom. Isso é tudo que Deus espera de nós. Eu tenho todo o temor, e eu não costumo desrespeitar, inclusive nessa fala de Paulo, ministério nenhum. Às vezes a pessoa chama, pastor, eu precisava que o Senhor me falasse, mas você não congrega? Congrega, então, você tem um pastor, eu não posso te aconselhar. Eu não posso. É respeito isso, sim ou não? Respeito pastoral, e a gente tem que ter. Nós não podemos... Você escolher um pastor para estar sobre a sua vida, então a gente tem que respeitar a sua decisão, inclusive, e eu não vou passar por cima de nenhuma autoridade, eu não posso fazer isso, você tem que nos ensinar. Por exemplo, nesse sentido, eu não acho que nós temos que evangelizar pessoas que congregam em outras igrejas. Assim como eu também acho que nós não temos, por exemplo, que fazer intercessões em casa de pessoas que já são de outro ministério. Não pode. Você percebe que nós estamos atropelando um pouco quando fazemos isso? E o Senhor não espera isso de nós, até por respeito. Então, nós, por exemplo, vamos alcançar gente que ainda não conhece o Senhor. Essa era a preocupação de Paulo aqui. Eu estou falando com vocês, mas não é que eu estou aí querendo pregar para vocês, não. Eu estou, falando todo temeroso aqui, e tem que ser a nossa preocupação também, em nome de Jesus. Amém? Esse respeito que não anda muito na moda dos evangelhos, mas tem que estar aqui no nosso coração, em nome de Jesus. Nós respeitamos as pessoas, os ministérios e a condição espiritual da vida da pessoa que ela escolheu para ela, em nome de Jesus. A gente não pesca em aquário dos outros, a gente quer ir atrás dos sedentos que ainda não conhecem Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém?
Dito isso, versículo 21. Não é desabafo não, tá? É só Paulo mesmo, que não deixa a gente em paz. Verso 21. Mas antes ele diz, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e entenderão aqueles que não o haviam escutado. E por isso que muitas vezes eu fui impedido de chegar até vocês. Mas agora, não havendo aqui nessas regiões nenhum lugar em que eu precise trabalhar, e visto que há muitos anos eu anseio vê-los, eu planejo fazê-lo quando eu for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudar na minha viagem para lá, depois de ter desfrutado, lógico, um pouco da companhia de vocês, né? Veja a intenção do coração dele. Eu quero chamar você lá atrás agora, quando nós estudamos Atos, né? Quando Paulo está aqui na metade da sua terceira viagem. Nós falamos disso lá atrás. Exatamente porque eu me nego a pegar para crente, é que muitas vezes eu não quis ir até aí. Eu sei que vocês já têm uma história, vocês têm gente aí. Então, exatamente por esse meu respeito, eu fui impedido, eu me impedi de ir. Eu não quis ir até vocês. Essa é a preocupação deles. E veja, Paulo está aqui em Coríntio, lembra? Na metade da sua terceira viagem, ele diz que toda aquela região ali onde nós estudamos o livro de Atos, tudo aquilo ali, já tinha recebido a palavra de Deus, eu já trabalhei aqui, o povo já foi ministrado, quer dizer, já tinham todo mundo alvos do trabalho missionário dele. E Paulo entende, então, que naqueles lugares o seu trabalho já está completado, cabendo a outros prosseguir o que ele começou. Né? Esse é o trabalho dele nas viagens missionárias. E ele vai dizer, não havendo nessas regiões nenhum lugar em que eu precise trabalhar, e visto que há muitos anos eu anseio vê-los, eu planejo fazer isso quando eu for para a Espanha. Entende aqui onde ele está? Onde ele está? Ele está lá em Corinto. Foi a viagem até Corinto, de lá eles voltaram. E é quando ele está em Corinto que ele escreve essa carta. Quer dizer, quando ele for à Espanha, ele vai vou dar uma passada aí, e eu pretendo, então, não para pregar o evangelho, porque vocês já são conhecedores, vocês já podem aconselhar uns aos outros, vocês já têm que ministrar, mas eu quero fazer o quê? Eu quero dar uma oportunidade grande para vocês, que vocês me ajudem na minha viagem, né? E lógico, aproveitando a ocasião, a gente bate um papo, desfruta da companhia, né? E faz um almoço junto aí, glória a Deus, né? Bacana. Mas vamos ver o verso 25 aqui, para a gente só construir esse momento dele. E ele fala assim, agora, porém, eu estou de partida para Jerusalém. Vocês se lembrem daquela viagem? A serviço dos santos, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Eles tiveram prazer na contribuição e, de fato, são devedores a eles. Pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servi-los com os bens materiais. Assim, depois de completar essa tarefa e de ter a certeza de que eles receberam essa oferta, eu vou à Espanha e visito vocês de passagem. Né? Veja aqui, ele está em Corinto e está dizendo, daqui eu estou indo para Jerusalém. Vocês acham que vocês vão se lembrar desse momento que nós estudamos lá. Vocês já viram, é o trajeto da terceira viagem. E vocês também lembram de tudo que ele passou nessa viagem, quando ele chegou em Jerusalém, não foi nada fácil. E a razão dessa ida, diga-se de passagem, quando nós lemos lá, todo mundo falou, Paulo, não vai. Todo mundo desaconselhou, não vá para Jerusalém, em vários momentos. Por quê? Você vai morrer chegando lá, porque os fariseus vão te matar. Quer dizer, e qual a razão? A razão é que a igreja lá, que não foi dito no livro de Atos, a igreja de Jerusalém estava passando por um período, um momento estava passando fome. Um período de extrema dificuldade. E Paulo, então, organizou nas igrejas de toda a Grécia, as igrejas da Caia, ali na região da Galácia, Efé, tudo ali, ele organizou uma coleta. Ele visitou ali, e a coleta financeira para ajudar os irmãos de Jerusalém que estavam empobrecidos, passando por muita necessidade. Percebe? Ele pegou o dinheiro desse povo todo para poder ajudar. E quando ele faz, então, ele está decidido a ir para Jerusalém, e as pessoas falam, não vai, você vai morrer. Ele fala, eu vou. Não, o Senhor me mandou, eu vou. Ele ia lá fazer o quê? Levar ajuda, levar oferta, que ele sabia que eles estavam passando necessidade. Ainda que deixa morrer, não tem problema, mas eu vou lá levar para eles. Agora veja, esse trabalho de Paulo, para ele era muito importante.
Ele cita isso em outros momentos. Quando vocês leem, que vocês gostam de usar, por exemplo, a segunda carta de Coríntios, capítulo 9, primeira carta de Coríntios, capítulo 9, da oferta, de bom coração, que todo mundo lê aqui, ele está falando disso, da mesma oferta. Nas duas cartas que ele escreveu para a igreja de Coríntios, ele fala da mesma coleta. Quando ele escreveu a carta aos Gálatas, ele fala da mesma coleta que ele fez. Isso para ele era muito importante, esse trabalho, essa obra. Ele diz, se os gentios dessas igrejas usufruíram das bênçãos espirituais que vieram através dos judeus, então tem que ajudar eles também de forma material. Eles foram abençoados. E ele se empenha. E ele fez uma coleta em dinheiro, uma boa coleta, e quando ele escreveu essa carta ali em Coríntio, ele tinha recolhido esse dinheiro e ele vai voltar para Jerusalém para levar o dinheiro. Entende o que acontece aqui? Quando a gente lê a carta dos Coríntios, vocês vão ver que a igreja de Coríntios começou a falar um monte de bobeira disso, dizendo que que aquele dinheiro ia ficar com ele mesmo, que ele ia roubar, enfim, é triste. 2 Coríntios capítulo 8, nós vamos ler isso depois. Então, segundo Paulo, é necessário um reconhecimento de que se eles fossem abençoados espiritualmente, também tem que se envolver na obra e abençoar a necessidade financeira dos que também abençoaram eles espiritualmente, quer dizer, essa é a lógica dele. Por isso ele diz, primeiro eu vou lá entregar essa oferta, e depois eu vou até a Espanha, eu pretendo, e quando eu for, eu dou uma passadinha e dou um abraço em vocês, a gente troca uma ideia, né? Verso 29. Ele vai dizer, eu sei que quando for visitá-los, eu irei na plenitude da bênção de Cristo. Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, em minha batalha, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria e, juntamente com vocês, desfrute de um período de refrigério. E o Deus da paz seja com todos vocês. Amém. Está escrito aí? Pois é. Quando eu for visitá-los, eu vou abençoá-lo pelo Senhor. Deus vai me abençoar nessa viagem e eu vou levar essa bênção até vocês. Ele está chamando a igreja. Por isso, travem um combate comigo. Como? Pegando em armas? Não, orando. Ele sabia o BO que era ir para Jerusalém. Ele sabia o tamanho que ele ia enfrentar lá com o Sinédrio. E vocês lembram de tudo que ele passou lá. As prisões e o açoite. Vocês lembram? Ele sabia do tamanho do problema. Correndo o risco de morte, ele fala, travem essa batalha comigo. Como? Orem por mim. Orando. Veja, para ele, o trabalho de evangelização, não o trabalho de evangelização, a oração da comunidade do povo é fundamental. É fundamental. Você precisa entender isso. Ele está indo para Jerusalém, todo mundo diz, pai, não vai, que é perigoso, e por isso ele diz, eu vou, mas eu não vou sozinho. Eu vou com o Senhor e eu vou com as orações dos irmãos e das irmãs, que vai me fortalecer e vai me proteger em nome de Jesus. Veja como é bonito isso. Sim ou não? Veja como oração é algo fundamental. Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha batalha, orando a Deus em meu favor. Ore para que eu esteja livre deles lá em Jerusalém e que o meu serviço lá seja aceitável aos santos. Que o Senhor e as orações de vocês me livrem dos incrédulos, dos que não aceitam Jesus Cristo, e que a igreja de lá aceite a oferta que eu estou levando de bom grado, que eu estou fazendo isso para ajudá-los, que eles possam aceitar. E é assim que Paulo termina a sua carta aos Romanos. Que o Deus da paz seja com todos vocês. Amém. E aí, como eu comentei no início da nossa série de leituras aqui dessa carta, o texto que Paulo escreveu termina com esse amém, né, com essa despedida aqui. E é um texto aqui que nós lemos, desses 15 capítulos, completo, um texto coeso, estruturado, começo, meio, fim, bem redigido, teologicamente perfeito, bem pensado, mas você pode continuar se perguntando, e o capítulo 16 que está aí na minha Bíblia? Na do pastor Rasgaro? Não, está aqui também. E eu quero até que você leia em casa o capítulo 16, que ele é curto, mas você vai entender que o capítulo 16 destoa de tudo que nós estamos lendo aqui, destoa desse momento aqui. E é importante que você entenda aqui essa coisa toda estruturada, porque nele, esse capítulo 16 é uma redação de um monte de saudações e recomendações de um monte de gente da igreja de Roma, de vários nomes da igreja.
E aí, ele vai falar, acolham cicrano, saúdem fulano, recebam não sei o quê, enfim, um monte de nomes aí, depois vocês leem. Então, esse capítulo é algo à parte de todo esse conjunto da carta. É algo separado. E parece que o capítulo 16 não foi escrito por Paulo, ou se foi por ele, não foi no mesmo momento que ele está em Coríntio redigindo a carta. Quer dizer, ou não foi ele, ou se foi ele, foi em outra hora. Tem uma teoria na teologia muito forte que diz que esse capítulo foi um acréscimo posterior. Para quê? Para valorizar dentro da igreja de Roma pessoas importantes que iam assumir liderança lá, pessoas que precisavam ser valorizadas. Por isso, vários nomes. Vocês vão ler lá um monte de nome de pessoas importantes. Não porque Paulo nunca tinha estado em Roma. Onde é que ele conheceu esse monte de gente? Né? Então, essa é uma teoria muito forte. Quer dizer, como é que ele conhecia? Não sei. Então, fica o comentário aqui, que não desmerece nada do capítulo 16, que é maravilhoso. Inclusive, diz que teve alguém que redigiu a carta para ele. Mas está aqui como um acréscimo para que as pessoas importantes da igreja de lá fossem reconhecidas. Afinal de contas, honra quem tem honra. E todas essas pessoas que estão aqui nesse capítulo são pessoas honradas e abençoadas, servos, instrumentos da obra de Deus. E o nome está aqui para ser lembrado, graças a Deus por isso. Né? Agora, seja como for, para mim está aqui na carta aos Romanos e para nós faz parte desse presente de Deus que nós recebemos, do Espírito Santo de Deus, e que deixou em nossas mãos, pelas mãos desse grande homem de Deus, e glória a Deus por isso. Né? Então, aqui encerra a carta, e eu gostaria agora só, rapidamente, sintetizar tudo com vocês, para que você possa levar para a tua casa, e quando você for ler, você poder, né, entender do que está falando. Tá bom? Não sei se todo mundo pegou os estudos, mas só para... Quem se lembra do nosso hambúrguer, né? Quando nós conhecemos, encheu a boca d'água, nosso hamburgão ali, né? Que eu não sei se ela trouxe. Bom, a questão central da carta de Paulo aos Romanos não é a criação de Deus como um todo. Não, como nós vimos outro dia aqui, alguém leu, acho que foi a Jaqueline, não lembro. Não são os animais, não são os mares, as florestas. A questão central aqui, o problema central aqui, são os seres humanos. Isso é importante que a gente entenda. Lembra que nós falamos da primeira metade do nosso pão, né? A parte de cima do nosso pão, aqui nós comentamos com vocês. Pois é, o ser humano criado no sexto dia, no final da criação, obstinadamente cedeu à tentação de querer ser como Deus. Só para criar uma linha de pensamento aqui com vocês, precisa entender tudo isso que Paulo escreveu. E por isso, conheceu todas as coisas, não é isso que a Bíblia diz? Teve os seus olhos abertos para ser como Deus, para conhecer todas as coisas. Inclusive, conheceu o quê? O mal, que não fazia parte do que Deus criou. Olha, não coma, porque vocês terão os olhos e vocês conhecerão bem o mal. Não é bom. Quer dizer, conheceram o mal. Com isso, conseguiu uma façanha extraordinária de ficar sem a comunhão com Deus. Vocês sabem da narrativa de Adão, que quando Deus passeava no jardim, ele se escondeu, porque estava com vergonha, se escondeu com vergonha, não tinha vergonha na cara, mas tinha vergonha porque estava nu, e veio sobre eles a acusação, e isso provocou o afastamento do Senhor, e oportunizou o quê? Que o mal passasse a fazer parte da criação. Aqui o mal entra. É aqui que o mal entra. Deus não cria o mal como parte da criação para causar tudo que causou. Entrou aqui. Se você for ler Gênesis de 1 a 11, que é esse primeiro rolo de textos, você vai ver que diz respeito não a um povo específico, não é livro, texto para judeu, diz respeito a toda a humanidade, esses textos, esses primeiros 11 capítulos. E você vai ver que o problema de tudo ali é o tal do ser humano. Então veja, esse ser humano, achando que é Deus, que só pensa em si mesmo, que só faz o que quer, na hora que quer, leia, por exemplo, o capítulo 5 de Gênesis, é horrível, a descendência de Caim. Só faz o que quer do jeito que quer. É esse ser humano que Paulo diz que é segundo a carne. Em Romanos. Isso para ele é ser segundo a carne. É o ser humano que faz tudo focado em si mesmo, nos seus desejos e nos seus instintos. Entende isso? Essa construção, Paulo conhecia esses textos muito bem. Quem governa a sua vida é a carne, ou seja, é ele mesmo. É o próprio ser humano, são suas vontades. Então, vocês lembram que no início da nossa leitura, no capítulo 1 da carta aos Romanos, vimos que o quanto esse governo carnal trouxe o mal e produziu uma depravação na vida humana. E Paulo, lá no capítulo 1, ele vai falar de um monte desse estado de depravação.
Isso é muito importante. E ele inicia a sua carta falando isso. Fazendo o quê? Revelando toda a depravação que que tomou conta da humanidade, governada pela carne. Percebe? O mundo se tornou um lugar dominado pelo pecado e pela injustiça. Por quê? Porque o governo estava errado. O governo do mundo estava errado. O governo humano é injusto. Mas ainda como primeira parte dessa primeira metade aqui do nosso pão, que nós lemos lá no início, nós vemos que Deus não convive com nada disso, né? Deus não convive com esse mundo. Deus não pode estar nesse mundo governado pela carne. Não tem como. E por isso, se as pessoas são deuses da sua própria vida, o Deus Criador não se aproxima, como aconteceu no Éden lá com Adão e a Eva escondidos no meio do mato. Ele não tem como. O ser humano não tem como desfrutar da comunhão com Deus mais, porque é governado por si mesmo. E por isso, para Paulo, Jesus veio, para quê? Com uma possibilidade de ter essa reaproximação de novo. Percebe qual é o projeto de Jesus? No coração de Deus, que Paulo vai dizer? Quando Jesus vem, ele está dando oportunidade para aquele ser humano escondido no meio do mato, que se afastou de Deus. Ele pode se aproximar de novo. Entenda isso. Se o mundo governado pela carne só trouxe mal, morte e depravação, o que tem que ser feito para esse mundo? Mudar o governo. E aí você precisa entender, por isso que não é à toa, mas exatamente por isso, Jesus veio e ele anunciou o quê? Implantou o reino de Deus. Percebe por quê? Porque o reino era humano. E ele vem então para implantar o reino de Deus. O governo tem que mudar. O governo humano é um fracasso completo em todos os sentidos. Não deu certo. E por isso ao ser humano só resta renunciar ao seu querer, renunciar à sua carne e se render à vontade e ao governo de Deus. Vocês entendem isso? É tão bacana, parece tão simples, mas é tão óbvio. Nós precisamos olhar para a Bíblia assim. Essa é a lógica do Evangelho. É isso que nós temos que entender quando nós nos convertemos. Porque eu queria dizer para você, o que adianta ir para a igreja se nós continuamos sendo governados por nós mesmos? Continuamos no jardim, escondidos na moita do mato, com vergonha de Deus, afastados da comunhão com Deus. Não adianta nada estar na igreja. Esse é o grande projeto do Senhor. Então, se no início houve um afastamento, Jesus, Paulo vai dizer depois, é um projeto de quê? De reconciliação de novo. E aí a carta aos Romanos capítulo aqui. Por quê? Porque o Deus que é misericordioso quer resgatar essa humanidade caída para si de novo. Ele quer caminhar, ele quer passear com ele. Deus quer ter comunhão de novo, porque ele não abandona o que ele inicialmente planejou na criação. Ele não abre mão. Deus jamais abandona o que ele faz. E ele quer ter comunhão novamente, não com o ser humano caído, porque é impossível, mas veja, comunhão com o ser humano nos moldes que ele criou. Entende? Isso é importante. Por isso Jesus veio para quê? Reconciliar. E a primeira coisa que a carta aos Romanos nos ensina que era necessário, nesse processo para a gente voltar a ter comunhão com o Senhor, é que nós precisamos nos tornar pessoas justas. Senão não dá para se encostar nele, que é a própria justiça. E como primeira parte que ainda está ali, nesse processo de reconciliação, na nossa vida, se chama justificação. Lembra que nós vimos isso? E Paulo falou disso nesses capítulos longamente? Esse processo. Como é que nós somos justificados? Romanos vai dizer, pela fé que nós temos no Filho de Deus, nos rendendo, crendo que Ele veio para nos perdoar e nos tornar mais justos, para que nós possamos ter comunhão com Deus de novo. Por isso não tem comunhão com Deus sem Jesus Cristo, desculpa. Por quê? Sem Ele, não tem jeito. Nós precisamos nos arrepender, confessar com a nossa boca, Paulo vai dizer, que nós aceitamos que Jesus é suficiente, e fazendo isso nós voltamos a ter comunhão com Deus. Essa justiça não é humana, ela não vem de nós. Essa justiça nos foi dada pela graça de Deus, e de graça. Ele que enviou o seu Filho unigênito para nos salvar de graça, quando nós não merecíamos. Paulo é claro nisso, João 3,16 vai dizer, porque Ele nos amou, e só porque Ele nos amou. Porque Ele nos amou, Ele quis ter comunhão conosco. Todo mundo tem de novo? Não. Tem que passar por Jesus Cristo, não tem jeito. Então, ao final do primeiro bloco, eu não sei se vocês lembram, Paulo vai falar que nós somos frágeis. Capítulo 7. A nossa fragilidade, nós somos fracos, nós somos insuficientes. Para que essa justiça necessária para ter comunhão com Deus nos alcance, é necessário ajuda. Nós precisaremos de ajuda. Ajuda de quem?
do Espírito Santo de Deus. Sem ele, nós não vamos conseguir nada. E é por isso que nós chegamos no capítulo 8, que é o centro do nosso lanche, que é o nosso hambúrguer. O mais importante. O capítulo 8 vai mostrar direitinho como se dá esse agir espiritual, o agir do Espírito de Deus, porque a proposta da carta aos Romanos é que nós precisamos abandonar o velho governo segundo a carne e sermos completamente governados pelo Espírito de Deus. Esse é o projeto de Deus para a nossa vida. É isso que Romanos vai nos dar aqui com toda a clareza. O capítulo 8 ali é essa ponte. Nós temos que deixar de ser carnais e nos tornar espirituais. Aí você vai falar, nossa, eu sou espiritual, porque eu vou no monte, eu faço campanha de oração, eu faço jejum. Tudo bem, você pode fazer tudo isso, mas se o Espírito de Deus não governar a sua língua lá quando você estiver brigando com seu marido, não tem espiritual. Se não tiver governo do Espírito Santo de Deus, não tem seres espirituais. Porque povo espiritual é povo governado pelo Espírito Santo de Deus. E ele que pode todas as coisas. Então, não é por todos. Quer dizer, o próprio Espírito, no capítulo 8, vocês lembram? Vai interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por nós. Nós quem? Todos? Não. Os que se rendem a Jesus Cristo e ao seu sacrifício definitivo na cruz do Calvário. Esse é o capítulo 8. E quando nós damos um passo de fé, quando nós nos arrependemos e confessamos com a nossa boca Jesus Cristo, nós recebemos o Espírito Santo sobre nós, e é Ele que vai conduzir a partir de então todo o processo de transformação para que nós e em nós haja um mínimo de justiça para poder ter comunhão com Deus de novo. Por isso que vem para a igreja, tem que confessar Jesus, senão não acontece, tem que declarar o Senhor, senão a gente não batiza. Por quê? Porque sem isso não tem Espírito Santo de Deus, não adianta. Senão o Espírito Santo de Deus não tem como vir aqui fazer morada em nós. Por quê? Porque nós não admitimos, nós não confessamos, nós não arrependemos. Não teve justificação. Se não tem justiça, não tem o Espírito, não consegue. Não adianta você falar, o Espírito Santo de Deus está falando comigo aqui. Tá. Vigia aí. Ele não tem como governar a nossa vida. E aí do capítulo 9 ao capítulo 15, que é a outra metade do pão, nós vimos então Paulo descrevendo que é uma vida de alguém que negou a sua carne, é isso que nós lemos nesse capítulo, que se arrependeu, que creu em Jesus Cristo e permitiu que o Espírito Santo governasse a sua vida. Percebe como a carta é extraordinária? Então nesse terceiro momento, nós entendemos que é então uma vida segundo a graça de Deus, governado pelo Espírito. Isso foi isso que nós lemos longamente. Observa aqui que é um texto coeso, né? É estruturado, ele é pensado, ele é organizado, ele não é besta, ele é completamente dentro de uma lógica formal. Teologicamente ele é perfeito. Mas nós vimos ainda, assim, já encerrando, que o passado de Paulo, e todo o passado dele é muito forte, e ele tem uma tradição judaica muito forte dentro dele, por isso coisa que eles falam. Ele mesmo diz da sua origem, da sua formação, ele diz, eu sou da tribo de Benjamim, de formação, eu sou judeu de família, eu sou da escola, ele se formou na escola de Gamaliel, eu sou fariseu, eu sou zeloso, ele é conhecedor das Escrituras, ele cita o tempo todo o Antigo Testamento, ele diz que ele conhecia mesmo, zeloso conhecedor da Torá, enfim, por isso, no meio de todo esse caminho que ele propõe de salvação, ele vai deixar claro que a promessa que Deus fizera aos primeiros chamados, a promessa de Deus para Abraão, alcançaram a todos que creram e se renderam e confessaram Jesus Cristo. Ele vai usar toda a sua carga de conhecimento e de formação para fundamentar como nós fomos alcançados e salvos por Jesus Cristo em nome de Jesus. Amém? Então veja, a carta é extraordinária e eu sinceramente espero que todo esse tempo de leitura aqui, nós passamos um tempo aqui, uns meses, acho, né? Possa ter edificado você muito. Porque uma palavra dessa é um privilégio, assim. Uma pessoa que se aprofunda nessa carta e lê e toma a posse para si, é uma pessoa que vê a sua vida transformada. Tem que ter transformação, queridos. Nós estamos aqui, não estamos aqui brincando de um fala, outro escuta. Não dá para ficar perdendo tempo de vocês. Né? Então, essa carta ela tem esse privilégio para nos alcançar, porque isso aqui devidamente lido, meditado, compreendido, tem poder de nos salvar. Paulo diz isso em Romanos, né? A palavra de Deus tem poder para nos salvar. Ela tem esse poder. Então, a minha oração é isso. Ela nos dá princípios muito importantes desse processo precioso, do privilégio de nós podermos contar novamente com a comunhão com o Senhor. Então, veja, é muita sabedoria, né? É muita oportunidade que nós temos de aprender e poder realmente caminhar nesse mundo, nesse tempo, enfrentando tudo, não sozinho, mas sabendo comigo está Ele. Eu tenho comunhão com Ele.
Eu passei todos os dias com ele, eu durmo com ele, ele habita a minha casa, ele habita porque você quer? Não, porque eu sou um crente espiritual, porque eu me rendi ao governo dele, porque eu renunciei, eu venci a minha carne e hoje ele reina na minha vida. Isso é muito importante, quer dizer, e Paulo vai dizer de muitas atitudes aí, no capítulo do 9 ao 15, várias exortações do que tem que ser visto no nosso meio para dizer, não, ele realmente reina aí, quer dizer, todas as medidas estão aí, tudo que nós precisamos, tudo, para vencer o que for nessa vida. Esse privilégio de nós contarmos com essa comunhão de novo. Podendo com isso, sermos então espirituais. O que significa? Nós podemos com isso ser templo e morada do Espírito de Deus. Vencendo qualquer tipo de dificuldade, de enfermidade. Quer dizer, eu me sinto um privilegiado de poder ter uma palavra dessa, de poder ter um texto desse na minha vida, em nome de Jesus. Que você também possa saber que você tem e usufruir disso. Não deixe isso passar em branco, tá bom? Leia, medite, sei lá, faça alguma coisa, pula em cima da casa, sei lá, entendeu? Pula de asa delta, mas leia, medite, aprenda, porque aqui tem um caminho perfeito de salvação que pode nos levar na presença do Senhor e nos fazer ter comunhão com Ele novamente. Essa era a preocupação de Paulo, continua sendo a nossa preocupação, e esse é o presente que ele deixou para mim e para você, e por esse presente eu acho que ele merece as nossas palmas aí, o Espírito de Deus, né? Glória a Deus. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua